Olá, turma! Hoje nós vamos falar sobre produtos de investimento em renda fixa. Como eu já falei para vocês, em outras aulas, a mecânica do mercado financeiro é muito simples. Ou você é credor, ou você é sócio. Na renda variável, você é sócio. O sócio se a empresa der lucro, ele tem participação nos lucros. Porém, se a empresa der prejuízo, só lamenta, ele perde dinheiro. Já o credor, né, é o personagem que investe em renda fixa, ou seja, ele empresta dinheiro para uma instituição e vai receber o dinheiro com juros a um juros pré-acordado, né, pré-determinado, num determinado período de tempo. Então, por isso que a gente tem produtos de renda fixa e de renda variável. Produtos de renda variável não tem garantia de lucro porque você vira sócio. Produtos de renda fixa há garantia de lucro porque você é credor. Você vai receber o dinheiro que você emprestou acrescido de juros. E hoje nós vamos falar especificamente, né, dos produtos de renda fixa. Por exemplo, CDB, Certificado de Depósito Bancário. Você vai estar emprestando para quem? Para os bancos, certo? Então, quando eu compro um CDB, eu estou emprestando aquele dinheiro que eu investi comprando CDB, eu estou emprestando para um banco. RDB, Recibos de Depósito Bancário. É um produto igual ao CDB, porque eu também estou emprestando para um banco. Só que eu também estou emprestando para cooperativas de crédito, por exemplo. Enquanto o CDB é mais comum em bancos, o RDB é mais comum em cooperativas de crédito, sociedades de crédito. E a diferença principal entre CDB e RDB é que se você compra um CDB, você pode vendê-lo antes do prazo de resgate. Já o RDB não. Você não pode vender o RDB no mercado secundário. Você comprou, você só vai poder ter o seu dinheiro de volta na data do vencimento, ok? Mas CDB e RDB é a mesma coisa. A diferença é que CDB você pode vender antes do prazo e o RDB não pode. Bom, então, CDB e RDB a gente está emprestando para bancos. LCI, letra de crédito imobiliário. Eu vou estar emprestando, comprando lá no banco, mas o dinheiro dessa LCI só pode ser alocado no setor imobiliário. Até a data de hoje que eu estou gravando esse vídeo, né, a LCI ela é isenta de imposto de renda, mas a gente sabe que o governo ele está tentando fazer algumas alterações e começar a taxar todos os produtos que são isentos de imposto de renda. Mas por enquanto, né, ela ainda é isenta de imposto de renda. Temos também as CRIs, né, que é Certificado de Recebíveis Imobiliários. Também é um produto que quando você compra, né, ela só pode esse dinheiro só pode ser alocado no setor imobiliário. Porém, quando você compra uma LCI, né, você está comprando de um banco. Quando você compra a CRI, né, a CRI, você está comprando de uma securitizadora. Eu tenho muita dificuldade até hoje de falar essa palavra, tá? É, elas também
são isentas até o dia de hoje, né, de imposto de renda, tá? LCA é a mesma coisa que a LCI, letra de crédito, né? Só que do agronegócio. Então, esse dinheiro, né, que estão captando de você só pode ser alocado, né, no agronegócio. E a mesma coisa as CRAs, as CRAs, né, que só podem ser investido no agronegócio. Uma é, é emitida pelo banco, a outra pela securitizadora, ok? Letra de câmbio. A letra de câmbio, ela é emitida também por uma instituição financeira. É, ela pode ser pré-fixada, pós-fixada ou atrelada ao IPCA. Porém, por que que ela tem esse nome? Porque antigamente, né, na época dos feudos, as letras de câmbio eram uma forma de permitir, né, que os credores recebessem o seu dinheiro em outros locais, numa moeda que fosse diferente, né? Por isso que era letra de câmbio, porque você podia sacar o dinheiro em outro local e na moeda daquele local. Mas hoje em dia, né, as letras de câmbio continuaram com esse nome, mas elas não estão atreladas ao câmbio, ok? Tesouro direto. O tesouro direto você está emprestando para o governo. A princípio, é o produto mais seguro de se investir. Por quê? Porque o governo é o único devedor que, se ele não tiver o dinheiro na hora do vencimento lá do título, né? Ele pode emitir moeda. Nós não podemos emitir moeda quando a gente está sem dinheiro. É lógico que nenhum país quer que aconteça isso, né, por causa do ônus de se emitir moeda, que é assunto para uma outra aula, né? Mas dependendo também do país, né, tem países que já decretaram a moratória, vários países já decretaram a moratória, né? E, e isso faz com que perca a credibilidade no cenário internacional, né? Por isso que os países emergentes, eles têm menos credibilidade do que países de economia mais sólida, como grandes países europeus, como Alemanha, Inglaterra, e os Estados Unidos, ok? E aí há aquele trade-off risco-retorno, né? Quanto maior o risco, tem que ter maior o retorno. Então, para os países emergentes atraírem capital, eles precisam ter uma rentabilidade maior do que os países de economia sólida, né? Por isso que a gente vê países europeus com uma taxa de juros baixa e o Brasil, por exemplo, com uma taxa de juros elevadíssima, né? Debêntures. Debêntures é um título de crédito privado emitido por empresas. No caso da debênture, você vai estar emprestando o seu dinheiro para a empresa que emitiu aquela debênture. Por exemplo, logo que, um pouco antes das lojas americanas ter aquele escândalo, é, as debêntures da loja americana estavam com uma rentabilidade muito maior do que a debênture de outras empresas. Eu até achei assim, eu até comentei na época, falei assim, nossa, por que que as lojas americanas estão com uma rentabilidade tão atrativa, dado que a empresa X, a Y e a Z não estão com essa oportunidade? Eu fiquei intrigada. A sorte é que eu não comprei, né? E as letras hipotecárias. E as debêntures não têm fundo garantidor de crédito, como o CDB, por exemplo, tá? Então, há produtos mais seguros por terem o fundo garantidor de crédito
e outros que não são tão seguros por não terem o fundo garantidor de crédito. As LCIs e CRIs, como eu falei, que são ambas do mercado imobiliário, né? As LCIs têm o fundo garantidor de crédito, né? E as CRIs não têm. Da mesma forma, a LCA tem o fundo garantidor de crédito e as CRAs não têm. Então, elas têm as CRIs e CRAs, elas têm um risco um pouco maior do que as LCIs e as LCAs. Tá? Debênture também não tem fundo garantidor de crédito. Tá? Tesouro direto não precisa, porque tem a garantia do governo, né? Letras hipotecárias são títulos de dívida emitidos por instituições financeiras que são autorizadas a conceder créditos hipotecários. E qual é a instituição financeira brasileira mais famosa que concede créditos hipotecários? Caixa Econômica Federal, né? Bom, esses são os principais produtos de renda fixa, né? O que que a gente tem que olhar quando a gente vai comprar um produto de renda fixa? A gente tem que ver se tem o fundo garantidor de crédito ou se não tem, né? Que é uma segurança a mais. E quem está emitindo. Por exemplo, no caso da debênture, qual é a empresa que está emitindo? Vou estudar um pouco essa empresa para saber, né, se ela tem um bom balanço, se não tem, como é que é a credibilidade dela no mercado. E eu também tenho que ver, né, o objetivo de eu estar investindo aquele dinheiro. Quando que eu vou precisar daquele dinheiro? É para o curto prazo? Se for por curto prazo, eu preciso ter liquidez naquele produto. Não adianta ser um CDB, uma LCI, com uma rentabilidade maravilhosa para com vencimento daqui a 3 anos e eu vou precisar do dinheiro daqui a 6 meses. Não me adianta nada, porque eu vou ter que sacar o dinheiro antes do tempo e eu vou perder dinheiro com isso, né? Então, o ideal é que eu compre um produto e só retire o meu dinheiro na data de vencimento, né? Para isso, eu preciso saber qual é o objetivo, por que que eu estou é, comprando, por que que eu estou guardando, investindo aquele dinheiro. Eu vou precisar dele rapidamente, eu vou precisar de liquidez, logo eu vou ter uma rentabilidade menor. Se eu vou precisar só no longuíssimo prazo, né, eu já posso procurar uma rentabilidade maior. E no caso de longuíssimo prazo, mesmo muito longo, como aposentadoria, o ideal é que a gente invista em produtos atrelados ao IPCA, para eu poder ter o meu dinheiro protegido pela inflação. Então, na renda fixa, a nossa preocupação é para quem que a gente está emprestando o nosso dinheiro e qual é a data de vencimento daquele produto. Se condiz com o objetivo que eu tenho de investir aquele dinheiro. Só vou dar uma pincelada, né, nos impostos, porque tá para mudar, o governo está para mudar a tributação dos investimentos. Ele está querendo que investimentos que são isentos não sejam mais isentos e que os outros produtos que já são tributados tenham uma taxa única de 17,5%. Mas, por enquanto, né, em 0 dias eu vou pagar, quiser sacar, invisto hoje, saco amanhã, vou pagar sobre o lucro 22,5%. De um dia a 179 dias vai ser 22,5%. De 180 dias até 359 dias, 20%. De 360 dias até 719 dias, 17,5%. E acima de 720 dias, 15%. Porém, o governo sugeriu que houvesse uma taxa única de 17,5%, né? Mas isso ainda não foi aprovado, né? Não está nada definido, né? Mas está para mudar, ok?
A gente também tem que ficar de olho na tributação. Por exemplo, para ver se uma LCI que é isenta, a rentabilidade líquida dela, né, que é a própria rentabilidade, se é maior ou menor do que a rentabilidade líquida do CDB, porque a que aparece lá no banco é a rentabilidade bruta, mas dependendo do prazo daquele CDB, ele tem uma tributação. A gente precisa saber qual é a tributação líquida daquele CDB para ver se compensa aquele CDB ou determinada LCI ou LCA, por exemplo, que é isento. Ok? Isso é o que a gente precisa prestar atenção na hora de comprar um produto de renda fixa. E como dever de casa, eu quero sugerir que vocês entrem no banco comercial que vocês têm conta ou no banco de investimento. Quem ainda não abriu conta num banco de investimentos, eu sugiro que abra, né? Você não deve ter conta num único banco, você tem que ver as oportunidades que estão sendo oferecidas em outros bancos, né? Nos bancos de investimento, geralmente nos bancos de investimento, as os custos de se investir em renda variável, que é o assunto da nossa próxima aula, é mais barato do que no banco comercial. Porém, agora com essa concorrência entre bancos de investimento e bancos comerciais, que são os grandes bancos, né, Itaú, Bradesco, Santander, etc., essa diferença já tem diminuído, ok? Mas não custa nada você dar uma olhada, né, num banco de investimento, principalmente se você quer começar a investir em renda variável, né, porque eles têm um atendimento, no meu ponto de vista, diferenciado, né? Ressalto que isso está mudando. Então, já tem bancos que estão oferecendo um serviço muito parecido com o dos bancos de investimento. Mas eu sugiro que você faça como dever de casa, entre na sua conta do banco, né, e olhe na área de investimentos quais são os CDBs que estão sendo oferecidos, né? Qual é a taxa, qual é a data de vencimento e se é pré-fixado, pós-fixado ou atrelado ao IPCA, mais, né? Olhe também as LCIs, as LCAs, as debêntures. Dê uma olhada em tudo que está sendo oferecido nos fundos de investimento. Olha o fundo de investimento e vê quais são os produtos que estão ali dentro daquele fundo de investimento, ou seja, quais são os produtos que aquele fundo de investimento pode trabalhar. Por exemplo, tem os fundos de renda fixa, que só pode comprar Tesouro Direto, CDBs, esses produtos de renda fixa. Tem os multimercados que podem investir em renda fixa e em todo tipo de produto de renda variável. Tem os específicos que são atrelados só a criptoativos, tem outros que são atrelados só a determinadas ações, enfim, vai dando uma olhada no que o banco está oferecendo para você. Qualquer dúvida, qualquer comentário, né? Poste aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer em responder, ok? Muito obrigada por assistir essa aula e até a nossa próxima aula.